Boa noite, pessoal, né? Queria agradecer o Francisco por ele ter aceitado o convite, né? A gente está iniciando aí a segunda temporada do PsiquiCast, né? Que é um podcast de psicologia que eu trouxe, assim, com esse sentido de facilitar o acesso ao conhecimento que a psicologia traz, assim. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar de um tema, assim, que o Francisco até me disponibilizou alguns textos, assim, referências, quando a gente pensou em trazer esse tema. Eu acho que é um tema complexo, Francisco, mas que a gente vai tentar, assim, trazer de uma maneira acessível, né? Assim, porque é um tema muito importante. E hoje, o nosso primeiro episódio é com o tema mentalidades sociais, por que fazemos o que fazemos. Francisco, eu vou te apresentar e aí a gente começa as nossas perguntas, tá bom? Combinado, combinado. Gente, o Francisco, ele é psicólogo pela UFMG. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em psicologia, cognição e comportamento da UFMG. Ele é doutorando no programa de pós-graduação em psicologia, cognição e comportamento da UFMG. Ele é certificado em terapia focada na compaixão, nível avançado, pela Compassionate Mind Itália, é assim? Isso. É. Instrutor capacitado de Mindfulness e Autocompaixão, MSC, por Global Center for Mindful Self-Compassion, membro da Associação Mente Compassiva Brasil e membro do Laboratório de Processos Cognitivos, o LabCog da UFMG. Isso. Atua como psicólogo clínico em psicoterapia com abordagens cognitivo-comportamentais e baseadas em compaixão. Um currículo lindo, né, Francisca? Obrigado. E eu queria te Obrigado. agradecer, assim, pela sua disponibilidade de trazer todo o conhecimento que você tem, né? E trazer isso de maneira acessível, assim. Muito obrigada mesmo. Mari, eu que te agradeço, tá? É um prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui. Fico feliz demais, né? É a minha segunda vez no Psicast. Então, assim, gente, para mim é uma honra. E eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração muito grande pela sua carreira, Mari. Você é muito estudiosa. Desde a época lá da disciplina de DBT, quando você foi minha aluna lá na UFMG. Você Uhum. sempre com um livro assim no braço, muito dedicada. Eu tenho certeza que os seus pacientes estão em boas mãos, estão bem cuidados por você. Obrigada, Francisco. Assim, eu tenho uma admiração muito grande por você também, né? De muito tempo. E é sempre muito bom aprender com você. Obrigada. Muito obrigada. Francisco, o que é mentalidade social? E como essa mentalidade aparece no nosso dia a dia? Vamos lá, Mari, tudo difícil, né? O nome já parece estranho, assim. O pessoal deve ficar, meu Deus, o que é isso, né? Mas, Mari, é muito importante a gente conversar sobre mentalidades sociais. E antes de eu explicar o que é, eu vou explicar por que que a gente precisa falar sobre isso, por que isso é tão importante, né? Porque a abordagem, né, com a qual eu trabalho, tenho me dedicado no mestrado, no doutorado, né, e feito a formação, é a terapia focada na compaixão. E uma coisa que a gente faz muito na terapia focada na compaixão, além de perguntar às pessoas pelos comportamentos, pelas emoções, pelos pensamentos, a gente pergunta muito pelas motivações. Então, uma pergunta que a gente faz muito na terapia focada na compaixão é por quê, né? Por exemplo, por que que uma pessoa quer ir para academia? Ah, Francisco, eu quero ir para academia porque eu quero envelhecer bem, eu quero cuidar da minha saúde, né? Não, Francisco, eu quero ir para academia porque, vou usar um termo bem social agora, assim, que eu quero ficar bonito pelado, né? É uma outra motivação. Não, eu quero ir para academia, Francisco, porque no Instagram eu vejo um monte de corpos muito malhados, muito sarados, e eu não quero ficar para trás, então eu tenho, né, que também chegar nisso. São motivações diferentes que as pessoas têm, o comportamento é o mesmo, é ir para academia, né?
E muitas vezes essas motivações diferentes fazem uma diferença muito grande em como a gente vive as coisas. Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa porque ela vai ter que fazer uma apresentação em público. Se ela está preocupada em como ela vai ser vista, como ela vai ser julgada, se as pessoas vão gostar dela, da apresentação dela, se ela vai ser aplaudida, isso vai ativar uma série de emoções. Talvez essa pessoa fique muito ansiosa, se ela cometer um erro na hora, ela fique muito envergonhada, porque o propósito dela ali está em ser bem vista. Mas se a pessoa pensa que a apresentação que ela vai fazer pode ter algo a contribuir, a colaborar com as pessoas que estão escutando, pode ser que as emoções sejam diferentes e que ela reaja de uma forma diferente a um erro, por exemplo. Isso são as mentalidades sociais, Mari. São esses modos, essas motivações que a gente tem para atingir determinados objetivos. E são coisas que todos nós temos, porque isso vem de algo que é evolutivo. A evolução deixou para a gente essas mentalidades porque elas foram essenciais para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Então, por exemplo, a gente precisou aprender a colaborar e cooperar uns com os outros para construir abrigo ao longo da evolução e para conseguir recursos. A gente também precisou aprender a cuidar uns dos outros. A gente precisou aprender a competir uns com os outros. São coisas que a evolução nos levou, né? E assim, quando você pergunta do dia a dia, elas estão em todos os lugares. Porque a gente está tomando decisões o tempo todo, a gente está sentindo emoções praticamente o tempo inteiro, a gente está pensando coisas o tempo inteiro. E tudo isso está baseado em motivos, em motivações, né? Então, pensa que essas mentalidades, elas também são meio que jeitos de ser. Vamos supor, por exemplo, existe a Mari psicóloga, quando ela está cuidando de uma pessoa que está sofrendo, né? Existe a Mari que, por exemplo, está apresentando um trabalho. Existe a Mari que está colaborando com uma pessoa num jogo de tabuleiro para poder conseguir chegar a um determinado objetivo. Enfim, né? Então, elas estão ali praticamente o tempo inteiro, toda vez que a gente toma uma decisão, toda vez que a gente vai fazer um movimento, sente alguma coisa, elas estão por ali. Te respondi, né? Me conta aí um pouquinho. O que eu estou entendendo, assim, né, Francisco, é que as motivações ali, cada uma tem traz uma forma de pensar, de agir, de sentir, assim, né? E o que traz, assim, por trás é, assim, o porquê disso, né? Isso. O porquê eu vou agir assim, o porquê eu tô sentindo assim, é isso? Exatamente, né? É exatamente isso que você entendeu. Pense no exemplo da apresentação de trabalho, né? Por que que uma pessoa que está tão preocupada em como ela vai ser vista fica tão ansiosa? Porque a motivação guia aquela emoção que a pessoa está tendo, né? Então, é bem isso que você capturou, né? E é tão importante, Mari, porque às vezes a gente não sabe em que motivação a gente está operando, a gente não sabe a mentalidade. E isso é importante porque essas mentalidades às vezes não são tão conscientes, elas operam um pouquinho, né, de uma forma implícita. Então, quando a gente começa a se perguntar por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou me comportando assim? Né? Por que que eu estou agindo dessa forma? Isso vai ajudando um pouquinho a gente a encontrar essas motivações. E assim, Francisco, quando a gente vai falar dessas motivações, a gente fala que existem quatro principais, né? Quatro motivações, assim, quatro mentalidades sociais, né? Quais seriam essas quatro mentalidades sociais quando você fala assim, né, da gente ir reconhecendo e identificando, né? Porque às vezes fica muito inconsciente ali, não fica muito explícito para nós mesmos. Mas para a gente aprendendo a identificar isso, quais seriam essas quatro mentalidades sociais? Ótimo. Vou fazer o seguinte, vou dar um exemplo de um comportamento e vou explicar as quatro de uma vez só, assim, para a gente já simplificar, tá? Ótimo! Vamos lá. Imagina criar uma situação aqui, tá? Que tem um casal
tá? E essas pessoas, elas estão num relacionamento há um tempo, e aí uma decide enviar uma mensagem de WhatsApp de manhã, perguntando assim: e aqui, como é que você tá? Uhum. Por que ela fez isso? Por que ela enviou essa mensagem? Pode ser que ela esteja genuinamente preocupada com a outra pessoa. Vamos supor que a outra pessoa passou por uns maus bocados, um sofrimento. Então, essa é a primeira mentalidade, a mentalidade de cuidado. Está ali cuidando da outra pessoa, né? Também pode ser no sentido inverso. A mentalidade de cuidado também pode acontecer quando eu estou buscando cuidado, quando eu quero ser cuidado. Ela pode acontecer nos dois sentidos. Mas vamos supor, por exemplo, que a pessoa enviou a mensagem porque nesse relacionamento eles estão negociando algumas mudanças que cada um precisa fazer para o relacionamento funcionar melhor. E aí cada um tem que fazer a sua parte. E aí quando a pessoa envia a mensagem, ela está pensando assim: não, eu estou fazendo a minha parte, eu estou dando atenção para essa outra pessoa. Isso a gente chama de mentalidade social cooperativa. São duas pessoas ou mais colaborando em relação ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo. Mas vamos supor que a pessoa, na verdade, não tá nem aí para como a outra pessoa tá e ela não quer saber do relacionamento. Na verdade, a preocupação dela é em ser bem vista, assim. Eu quero que a outra pessoa ache que eu sou um bom namorado, que eu sou um ótimo namorado, um namorado perfeito, super cuidadoso, super atencioso, que eu sou maravilhoso, que eu sou fantástico. Isso é a mentalidade competitiva. Porque o meu foco é em como eu vou ser visto pela outra pessoa. Eu estou competindo pelo afeto da outra pessoa. Estou competindo para ser querido, estou competindo para ser bem valorizado ali pela outra pessoa. E vamos supor que, na verdade, a pessoa não está interessada em nenhuma dessas coisas. Na verdade, ela só está mandando a mensagem para manter ali a chama acesa. E ela está interessada, por exemplo, em ter uma interação sexual. Isso a gente chama de mentalidade social sexual, né? Que é da espécie humana, né? Fez parte da reprodução, da sobrevivência da espécie humana. Então essas são as quatro, assim, né? Eu gosto, você tá assistindo, não sei se você está acompanhando o BBB, assim, eu não acompanho diretamente, mas eu recebo muito as coisas que chegam no Instagram, né? Eu só recebo spoiler, eu não acompanho diretamente também não, Pronto, mas os spoilers vêm. pronto. O BBB é um ótimo exemplo para a gente pensar nas mentalidades sociais. Por quê? Porque ali as pessoas elas têm que se comportar de uma forma, levando em conta que elas estão sendo observadas 24 horas por dia. E o que elas estão fazendo vai ser visto pelo Brasil inteiro. Então, às vezes, por exemplo, quando uma pessoa se aproxima de outra, a gente fica: por que ela fez isso? Ela está realmente querendo se conectar com a outra pessoa? Ou ela está fazendo uma aliança estratégica para subir dentro de um grupo da casa para ser mais benquista, ou ela quer ganhar a aprovação do grupo de fora, entende? Então é aí que a gente consegue ver essas mentalidades, as quatro acontecendo ali. Uhum. Que seria assim, no BBB, né? A gente que tá vendo está sempre assim, né? Mas por que fulano fez aquilo? Qual o motivo, né? Assim, para entender o jogo da pessoa, né? Muito, muito legal esse exemplo do BBB, Francisco. Eu nunca ia pensar. Muito legal, muito legal. Eu lembro que eu vi o BBB da Juliette, né? E Sim. aí os participantes lá dentro da casa estavam pensando que as motivações dela eram outra coisa e a gente aqui fora estava pensando, estava vendo as outras motivações dela, né? Então. Isso, exatamente, né? Porque essa é uma questão das mentalidades sociais, mas que é importante, que elas acontecem em interação, né? Então, por exemplo, eu não consigo cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada, não consigo, né? Porque tem que ter o sinal que eu emito de que eu vou cuidar dessa pessoa, ela também precisa emitir sinais de que ela aceita ou pode receber o meu cuidado, né? Uma grande amiga minha uma vez me disse assim: Francisco, quem compete comigo está competindo sozinho. Porque ela fala: eu não estou interessada em competir com essa pessoa, eu não estou motivada para isso, né? Então, é um pouco isso, assim, essas mentalidades, elas acontecem em interações.
E aí, quando você pega o BBB lá da Juliette, né? A Juliette, ela vai, tem um comportamento com uma intenção X, as pessoas podem receber de um jeito bem diferente, né? Então, fica mais complexo. Que essa parte interrelacional ali, né, das motivações. Exato. Francisco, e assim, dentro disso, né, porque nós, seres humanos, nos comparamos tanto com outras pessoas, né? Por que vem sentimentos como vergonha, inferioridade, autocrítica, né? Aparecem tanto quando a gente tá, assim, se comparando com os outros, assim, as redes sociais, né? Muito isso, assim. Então, essa pergunta é tão importante, porque assim, a frase, né, não se compare, ela tá muito disseminada, generalizada, aí as pessoas às vezes se culpam por se compararem, então vira uma questão super complexa. Mas, ó, na terapia focada na compaixão, a gente entende que o fato de a gente se comparar com as outras pessoas é uma coisa muito automática e vem da evolução. E assim, não é culpa nossa, sabe? A gente não escolhe muito se comparar com as outras pessoas. Por quê? Porque isso vem da mentalidade competitiva. Uma dessas quatro que eu te falei, né? Então, o que acontece? Na mentalidade social competitiva, ao longo da evolução, as pessoas tinham que se comparar muito para pensar onde elas estavam no ranking, no status social, né? Então, se elas pensavam assim, gente, eu tô abaixo do ranking, eu tenho que fazer alguma coisa para subir. E isso deu muita sobrevivência para as pessoas. Vou te dar um exemplo, mais ou menos. Vamos supor que uma pessoa, ao longo da evolução, fizesse alguma coisa que baixasse o status dela no ranking social, deixasse lá embaixo, certo? O que acontecia com essa pessoa? O que você imagina ao longo da evolução? Você fez uma coisa que a tribo considera inaceitável. O que ia acontecer com essa pessoa? Essa pessoa ia ser largada, né? Ela teria que sair dali, talvez vagar sozinha, né? Assim. Basicamente, ela ia ser rejeitada, ela ia ser expulsa da tribo. E quem era expulso da tribo, o que acontecia, né, nessa época? Morria, porque não tinha sobrevivência fora de grupos. Então, por que a gente se compara tanto hoje? Porque essas foram as pessoas que sobreviveram, as pessoas que se monitoraram e ficavam pensando assim, meu Deus, onde eu estou, qual que é o meu status, tudo. E a gente herdou isso da evolução. Agora, hoje, a gente é bombardeado, super estimulado com essa mentalidade de competição o tempo inteiro. É pesado, né? A gente abre as redes sociais, abre o Instagram, aqueles corpos perfeitos, esculturais, assim, de pessoas que vivem para aquela finalidade, né? Ou, por exemplo, sei lá, às vezes a gente se compara em relação ao trabalho, porque tem uma pressão do mercado muito grande ali, forte o tempo inteiro. Você vai ficar para trás, você vai ficar desatualizado, você vai perder seu emprego, você vai perder acesso a recursos. Isso vai dando muito medo na gente e aí vai ativando essa mentalidade social competitiva e a gente vai se comparando, né? Então, deixa a gente muito nesse lugar. E aí a outra coisa que você perguntou, eu já me esqueci, porque eu fiquei entretido nessa, eu não me lembro mais. Então, se você puder me ajudar. Eu perguntei assim, né? Por que esses sentimentos como a vergonha, esse sentimento de inferioridade, autocrítica, vem junto, né, com essas comparações, assim? Tá. Maris, esse é um ponto super importante, porque é o seguinte, né? Nós somos humanos e a gente sabe que para um ser humano é impossível estar no topo do ranking o tempo inteiro, né? E tá, uma pessoa pode, por exemplo, ser belíssima e inteligentíssima, mas em algum ranking social que existe, a pessoa não vai estar lá no topo, né? E aí daí que vem vergonha, autocrítica, a sensação de inferioridade. Só que tem um detalhe, né? Porque quando a gente fala de autocrítica, essa mentalidade de competição, ela fica internalizada, ela acontece dentro da gente. O que acontece, né? Criam-se duas partes de nós. Uma parte que é a parte crítica, que ela é dominante, que ela fala, você tem que melhorar, você é ridículo, você não é bom o suficiente, você vai ficar sozinho, né? E humilha uma outra parte que fica submissa,
que fica ali, né, para baixo, que fica se sentindo rejeitada e humilhada, que é a parte criticada, né? Que muitas vezes é a parte da gente que sente vergonha, que se sente inapropriada, que se sente indesejável. Então, essa mentalidade que tem a ver com como a gente se relaciona com os outros, ela volta para dentro. E aí a gente vai sentindo aquilo dentro da nossa cabeça. Te respondi? Sim, sim. É como se fosse assim, a gente internaliza essa interação social ali, só que internamente, assim, né? O que Exato. acontece no social vem para dentro nesse mesmo movimento. É perfeito, Mari. A frase ficou maravilhosa. O social vem para dentro. É exatamente isso. Nossa. Assim, eu acho que o legal de trazer esse assunto, Francisco, é um pouco mesmo para desculpabilizar isso, né? Assim, o quanto que esse funcionamento vem de muito tempo, assim, não é nossa culpa, mas a gente vai ter que estar lidando com ele, assim, né? Sim. Tem uma frase na terapia focada na compaixão que a gente repete o tempo inteiro, que é o seguinte, assim, não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Então, assim, a gente não tem culpa de ter herdado a mentalidade competitiva da evolução. A gente não tem culpa de viver numa sociedade super competitiva. A gente não tem culpa dos rankings sociais que existem. Não, isso a gente não criou, tá? Agora, a gente tem uma responsabilidade em trazer bem-estar pra gente, aliviar o nosso sofrimento e cuidar, né, de nós mesmos. Então, assim, não é só ficar no lugar de não termos culpa, é o que eu vou fazer com isso, né? Como que eu vou cuidar de mim a partir disso. Sim. A gente não tem culpa com o que tem uma frase assim também, né? Com o que fizeram com a gente, mas a gente tem Isso. responsabilidade também, né? Nesse caso é um contexto mais amplo, assim, né? A gente Sim, fala da evolução, assim. sim, mas faz todo sentido, faz todo sentido. Francisco, você já trouxe um pouco assim, né, do que seria essa mentalidade de cuidado, mas como que essa mentalidade, né, muda a forma, essa mentalidade de cuidado, muda a forma como a gente lida com os nossos erros, com o sofrimento, né? E porque muitas pessoas têm dificuldade em ser compassivas consigo mesmas, assim. Boa, essa também é uma pergunta muito boa, Mari, porque é o seguinte, assim, quando a gente vivencia um erro, ou até, por exemplo, se dá conta de uma imperfeição nossa, de uma inadequação nossa, quando a gente está na mentalidade competitiva, isso pode ativar muita autocrítica, muita vergonha, né? Pode nos colocar num lugar assim de se sentir muito mal o tempo inteiro em relação a quem nós somos. Quando a gente consegue transitar para uma mentalidade de cuidado, ou seja, quando a gente consegue sair dessa lógica de como eu sou visto, como eu sou apreciado, o que, que as pessoas vão achar de mim, né? A gente consegue olhar para um erro e pensar assim, qual que foi o prejuízo que isso causou? Né? Então, eu cometi um erro, ok. Causou um prejuízo para outra pessoa? Qual foi? Causou um prejuízo para mim? Vou conseguir sentir aquilo. Se eu tiver que sentir culpa, vou sentir do que aconteceu, do que eu fiz, assumir responsabilidade e vou pensar como que eu posso cuidar de mim para prevenir esse sofrimento no futuro. O que eu posso fazer a partir de agora para que essa situação não se repita nem para mim nem para outra pessoa, né? Então, eu vou pensar em maneiras de prevenir aquilo, né? E claro, cuidar de mim, porque uma coisa que a mentalidade social competitiva faz, ela transforma o erro na nossa identidade, né? Então, eu saio de eu cometi um erro para eu sou um erro, que é a vergonha, né? Eu sou uma coisa errada. E a mentalidade de cuidado, ela ajuda a gente a pensar assim, pera, como que eu cuido de mim, cuido da minha pessoa e me trato bem, né, enquanto ser humano que pode errar, que é imperfeito, que tem limitações, que não acerta sempre. Quando eu cometo um erro, né, quando eu tive. Então, essa transição, essa mudança motivacional vai abrindo espaço para a gente se corrigir, se aprimorar, né? E aprender a lidar com essas coisas de uma outra forma, né? Então muda muito
essa relação. Te respondi, faltou alguma coisa? Respondeu sim. E essa relação é o que a gente chama de compaixão, assim, né? De ser autocompassivo, né? Assim, quando a gente vê o erro, assim, como algo que a gente pode, que a gente vai cometer, que a gente pode cometer, mas tem essa intenção, essa motivação de prevenir esse erro de novo, de prevenir para aliviar esse sofrimento, assim. Isso, Maria, é o que a gente chama na terapia focada na compaixão de autocorreção compassiva. Porque muitas vezes a gente precisa se corrigir, né? Então, assim, a gente não acerta sempre, mas dá para se corrigir sem ser de uma forma autocrítica, sem ser na mentalidade competitiva, mas na mentalidade de cuidado. E é mais efetivo, né, Francisco, quando a gente vai ver as pesquisas, né? Com certeza, porque há uma coisa que é difícil da gente pensar, mas, por exemplo, como a autocrítica ativa muita vergonha, muitas vezes ou as pessoas paralisam, ou o que acontece muito, elas não conseguem ver os erros, elas não conseguem aceitar o erro, porque pensa assim, ó, se cometer um erro me transforma numa pessoa horrível, eu não quero me sentir horrível, eu não quero me sentir uma pessoa terrível, eu não vou aceitar que eu cometi um erro. Eu não vou conseguir ver. Não fui eu, não. Não, gente, eu fiz certo, vocês que estão botando, tá vendo? Defensivo. Porque eu não consigo olhar para aquele comportamento. Mas se eu entendo com a compaixão que, não, eu sou um ser humano, eu posso errar, eu não sou perfeito, tenho limitações, abre mais espaço. E aí o que você falou, é mais efetivo, né? Resolve mais. Francisco, né? Assim, a gente está falando dessas duas mentalidades, assim, né? E como assim, você falou no início, né, que às vezes é difícil a gente se perceber nessas motivações, se perceber nessas mentalidades, porque muitas vezes é mais inconsciente, né? A gente não está muito entendendo por que a gente está agindo como está agindo, sentindo como está sentindo, né? Sim. Mas como que a gente pode perceber, assim, né, que a gente está preso a essa mentalidade de comparação? Quais são esses sinais, né, que indicam, assim, que a gente está mais autocrítico, está excessivamente autocrítico? Sim, Mari, essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente precisa ter algumas pistas, né? Ter alguns sinais, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu me vejo cronicamente pensando no que as pessoas vão pensar de mim, né? Então, as minhas preocupações giram muito em torno disso, assim, aprovação, validação social, né? Minha atenção tá focada sempre no meu desempenho, no desempenho das outras pessoas. Sinto muita. O tempo inteiro me sentindo ansioso e com inveja o tempo inteiro, né? Não consigo me sentir satisfeito nunca. Tô sempre, né? Sempre sinto uma necessidade o tempo todo de estar fazendo algo maior e maior e maior. Aí são sabe, são algumas ideias que a gente nota assim, né? Tem um muito clássico disso, porque, veja bem, né, na terapia focada na compaixão, o que a gente entende que é saudável é saber transitar entre as mentalidades. Então, não é problema, a mentalidade competitiva, ela tem uma função pra gente, ela é útil, né? Então, você precisa se promover no trabalho, se posicionar no grupo, se você quer se desenvolver, tá tudo bem, não tem problema, né? Ou, enfim, né? Mas acho que o ponto é esse. Agora, se vamos supor, tá? Uma pessoa que não consegue relaxar nunca. É importante a gente notar assim, por que não pode ter um momento de descanso? Por que não se pode parar ali, né? Descansar num determinado ponto? Esse é um sinal para a gente pensar assim, será que eu não estou conseguindo transitar entre uma mentalidade e outra? Eu só consigo operar, estou preso, encapsulado na mentalidade competitiva, entende? Porque, como você falou, assim, eu vou usar essa palavra, se me corrige, tá, Francisco? Assim, mas o saudável é isso, é a gente poder fluir entre essas mentalidades, né?
A gente, assim, não é demonizando a mentalidade competitiva, até porque ela tem a sua função, né, ali. Mas é mais a gente poder fluir entre essas motivações, essas mentalidades, né? Exato, Mari, porque é assim, é que elas sejam aplicadas às situações em que elas se devem, né? Então, esse, por exemplo, é um sinal comum de que que a gente está preso na mentalidade competitiva, quando a mentalidade competitiva aparece em situações que a gente fica assim, mas não tem nada a ver, né? Por exemplo, acontece muito em relações de casal que uma pessoa começa a competir com a outra dentro da relação de casal. Mas aí a gente começa a se perguntar por quê, né? Como assim? Assim, qual o sentido que isso faz? É uma parceria amorosa, né? Então, são outras mentalidades para serem ativadas ali. Então, assim, não tem problema a mentalidade competitiva aparecer no trabalho, ok, né? Mas tá aparecendo em todos os lugares, a pessoa não consegue fluir, que é a palavra que você usou, né? Não consegue transitar. Aí a gente fica com uma lanterninha acesa. Você trouxe o exemplo dos casais, né? Tem até aquele exemplo assim, né? Que nos casais a gente vai jogar frescobol, se não me engano, que é o jogo em equipe de cooperação, né? Em vez de ping-pong, né? Que um ali vai vencer, tá um contra o outro, né? Exatamente. É a mentalidade cooperativa, né? São duas pessoas cooperando pelo relacionamento e não uma contra a outra, né? Uma competindo com a outra. Francisco, e assim, a gente fala dessas 4 mentalidades, né? E a gente falou dessa transição entre essas mentalidades. Mas essas mentalidades, elas podem coexistir ali, se misturar, estarem juntas, né? Se sim, como que isso vai acontecer? Pode, Mari. É que as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas. É, na verdade, tá? O normal é até que elas coexistam e se sobreponham. E o que acontece, inclusive muitos conflitos que a gente tem, conflitos internos, assim, faço isso ou não faço isso, faço aquilo ou faço isso. Esses conflitos vêm dessas mentalidades que estão ali, sabe, uma competindo com a outra, uma se batendo na outra, se chocando, tá? Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que tem uma mentalidade de cuidado super aflorada, assim. E aí a gente pode pensar, por exemplo, quando ela cuida das outras pessoas, a gente pensa, isso vem da mentalidade de cuidado. Mas o cuidado na nossa sociedade, ele também recebe muito reforço, sabe? Então, às vezes, aquela mentalidade de cuidado, ela também está misturada com uma mentalidade competitiva, no sentido assim de eu vou ser visto como uma pessoa bondosa, uma pessoa muito generosa, as pessoas vão gostar de mim, elas vão me querer bem, elas vão me aplaudir, eu vou me sentir especial, entende? Então, assim, esse é um exemplo de como essas coisas podem ficar misturadas e às vezes a gente precisa separar um pouquinho elas para entender o que é o que, né? Assim, né? O que de fato é uma preocupação minha com a outra pessoa, né? E o que é eu querendo ser aplaudido, querendo ser visto como uma pessoa legal, como uma pessoa, né, muito bondosa. Então, elas podem ocorrer, né? Ou, por exemplo, trabalho, isso é muito comum em ambiente organizacional. A princípio, as pessoas estão cooperando umas com as outras. Mas se alguém falar assim, gente, vai ter uma promoção, só uma pessoa do trabalho vai conseguir, elas podem começar a competir umas com as outras. Ou colaborar, querendo competir. Mas assim, eu sou muito colaborativo. Eu sou muito Eu sou o número legal. 1 de Eu colaboração. sou o número 1 de colaboração. Me contratem, me promovam, né? Então, coloca a gente um pouquinho nesse lugar, né? Né? Então, por exemplo, acontece muito na clínica. Muito, 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 muito. A mentalidade competitiva fica misturada com a sexual, né? São pessoas que raramente conseguem experimentar prazer nas relações sexuais com tranquilidade, com paz, como uma forma de troca, né? Dar prazer, receber prazer, porque elas ficam o tempo inteiro na mentalidade de ranking. Então tem que ser assim,
a outra pessoa está me achando atraente, a outra pessoa é atraente, fica buscando a relação para se provar, né? Para mostrar o próprio valor. Então isso acontece muito, elas se misturam muito. E a nossa tarefa é distinguir o que é cada coisa, de onde ela vem. Te respondi, ficou claro, que é complexo, né? Não, respondeu demais, Francisco. Eu acho que assim, o quanto que isso, né, é uma tarefa de autoconhecimento muito grande, assim, né? Você tá ali reconhecendo quais são os motivos, o que está te motivando ali naquela situação, né? Porque, que nem você disse, assim, às vezes esses motivos vão estar implícitos para a gente mesmo, assim, né? Isso. Então, o quanto que realmente ir perguntando esse porquê, mas por que que eu tô fazendo isso, né? Por que que eu tô agindo assim? Por que que eu tô lidando dessa forma? Eu acho que é um autoconhecimento muito grande, assim, e que conhecendo essas 4 mentalidades, a gente tem um norte, assim, para ir aprofundando, assim, né? Então, eu tô fazendo isso, eu acho que é por cuidado, mas será que não tem outra motivação aqui também? Eu sei que existem essas 4 motivações, qual a mais poderia estar aqui ou não, né? Então, assim, Isso, Mari. Exatamente. Tá? Essa é a tarefa que a gente tem, assim, não só com os nossos pacientes, mas conosco também. E, assim, muitas vezes a gente não encontra as coisas que a gente queria encontrar, né? Mas é importante a gente perceber que elas estão ali. E, veja bem, que elas estão ali, que elas estão guiando o nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Eu lembro, né? Isso já foi um padrão em alguns casos, de pessoas que chegavam para mim falando de raiva, assim, dificuldade de lidar com a raiva. E aí tentava mil técnicas de TCC, regulação da raiva, DBT, não vamos regular a raiva, mil coisas. Mas uma coisa que ficava muito difícil, assim, era a pessoa conseguir aplicar aquilo no dia a dia. E ajudou muito a TFC, porque as pessoas começaram a notar que naquela situação que elas estavam com raiva, elas não estavam querendo só se proteger, sabe? Numa mentalidade de cuidado voltada para elas, assim, eu quero me proteger, não quero que o outro me cause dano, quero me defender. Mas que muitas vezes elas estavam preocupadas com o poder naquela relação, né? Então, assim, a raiva, demonstrar raiva, ter um comportamento passivo-agressivo, ficar em silêncio, né? Dar um tratamento de silêncio, dava para aquela pessoa uma sensação de poder, uma sensação de estar no topo do ranking, já que isso eu que mando nessa relação. Então, assim, tem muitas pessoas que quando chegam nesse lugar e percebem isso, elas ficam um pouco chocadas, falam, meu Deus, eu não achava que eu tinha isso em mim. Não imaginava isso. Mas é importante. Porque ele estava guiando o comportamento. e é uma autodescoberta, assim, né? Nossa, Francisco, eu quero estudar mais sobre esse tema. A mentalidade social de cuidado, né, Francisco, assim, ela pode se. A gente falou muito dessa mentalidade de competição, competitiva, né? E aí a gente vê, assim, o quanto que ela traz problemas, assim, né? Mas a mentalidade de cuidado, ela também pode ser problemática, ela pode, às vezes, se tornar um problema? Pode. 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 Mas acho que você desculpa, diga. E dentro disso, né, a gente estava ali falando da mentalidade de comparação, de competição, se ela pode ser interessante em algum momento, né? Assim, a gente falou de não demonizar nenhuma das mentalidades, né? Então, queria ver esses pontos, assim. Maris, pergunta importantíssima. Vou só beber um gole d'água. Claro. Obrigada. Tô meio rouco hoje. Essa pergunta é importantíssima, porque é o seguinte, assim, quando a gente vai falando de terapia focada na compaixão, dá a impressão de que é assim, mentalidade competitiva má, é ruim. E aí, quando chega na de cuidado, gente, ó, maravilhosa. É a mentalidade que todos queremos para Essa é a certa. Não é bem assim, tá? A mentalidade de cuidado, ela pode ser problemática, porque é assim,
Quando a gente pensa na compaixão, compaixão é a sensibilidade para o sofrimento com o compromisso de aliviar, prevenir, né, e promover bem-estar. Então, a compaixão, ela guia as nossas mentalidades, é ela que permite que a gente transite. Uma pessoa que está fixada na mentalidade de cuidado e não consegue transitar para as outras, isso não ajuda ela, por exemplo, a se desenvolver em muitos campos. Um dia desses, eu estava vendo um post de uma terapeuta famosa aqui no Brasil, que é a Cláudia Oshiro, e nesse post teve um comentário que eu achei interessante de uma psicóloga, se chama @psi_Amanda Palmar. Eu achei super interessante. É uma psicóloga que trabalha com psicoterapia feminista. Assim, achei maravilhosa. E ela falou uma coisa que fala um pouco da mentalidade de cuidado. Eu vou até fazer um post sobre isso. Ela disse assim, que a maternidade compulsória não é só sobre ser mãe. E eu acho que, imagina, você já deve ter ouvido falar, né, um pouco nisso, que é essas discussões, né? Então, assim, fala-se muito hoje nessa obrigação, nessa pressão social que as mulheres são colocadas, né? As mulheres cisgênero, assim, nossa, tem que ser mãe e tal. Mas tem uma coisa mais ampla que as mulheres sofrem socialmente, que é uma pressão para cuidarem de todo mundo, né? E às vezes de pessoas que não são filhos, que não tem nada a ver, né? Então, assim, de estarem sempre no lugar de cuidadoras. E olhando pela lente da terapia focada na compaixão, é como se as mulheres fossem super estimuladas na mentalidade de cuidado. E aí isso inibe, por exemplo, que elas tenham e consigam ter tempo, espaço e energia para acessarem a mentalidade competitiva delas e se desenvolverem profissionalmente, e crescerem, terem acesso a recursos, né? E poderem se desenvolver intelectualmente, enfim. Todas as coisas que são muito compassivas e que a compaixão, isso ajuda a pessoa a florescer com o potencial dela, a crescer, mas fica inibido, entende? Ou um outro exemplo clássico, né, daquele pai ansioso, daquela mãe ansiosa que resolve tudo pelo filho. Né? Então, o filho tirou uma nota baixa, ou um dever da escola deu um problema, aí o pai vai lá, faz o dever pela criança. Mas, bem, vai ficar cuidando, mas assim, isso está impedindo a autonomia da criança. Como é que vai ser, assim? A pessoa não vai ter a chance de lidar com os problemas dela, não vai ter oportunidade de desenvolver independência e autonomia. Entende? Então, tem cuidado, mas é um cuidado ansioso, é um cuidado que não é compassivo, né? Que não dá a outra pessoa a chance de ela se desenvolver. Entende? Então, sim, tem situações que a mentalidade de cuidado é problemática, que ela inibe outras, e tem situações que a mentalidade competitiva pode ser muito benéfica, pode ser muito útil, né? Pode ser muito importante. Faz Francisco, sentido? faz, assim, quando você traz essa questão da mentalidade do cuidado, né? Eu gosto muito de estudar sobre emoções, assim, né? Um amor em excesso poderia estar ali nessa mentalidade de cuidado que às vezes não é muito produtiva, que não está ajudando, assim, Exato. a superproteção, né? Você tocou num ponto maravilhoso, né? Porque na terapia focada na compaixão a gente entende que a motivação precede a emoção, né? Então, essa mentalidade superativada, aí ela ativa muito amor, né? Como emoção, como um sentimento ali, né? E as outras emoções que estão relacionadas. Aí eu fico naquilo, né? Viciado naquilo que eu tô sentindo, naquela emoção. E aí não consigo acessar outras emoções, outros pensamentos, né? Outras formas de me comportar, não consigo ir para outros lugares. Você acaba fusionado, assim, nessa motivação, né? Exatamente, exatamente, né? Fica ali, não consegue transitar, né? Não consegue fluir. Francisco, nós vamos para a última pergunta, assim, né? Como que a gente pode, né? O que que a gente pode fazer no nosso dia a dia para sair dessa mentalidade de comparação e desenvolver mais compaixão, assim, né? Quando a gente fala de sair dessa mentalidade de compaixão, eu acho que de competição, muito que você trouxe é esse transitar, né? Não é assim, vou abandonar, tchau, você é ruim, tchau. Né? Mas é como que a gente pode, no nosso dia a dia, ir transitando, né?
Sim. Então, Mari, essa é uma boa pergunta, porque assim, o grande objetivo da terapia focada na compaixão, segundo o criador da terapia, que é o Paul Gilbert, é o que ele chama de mudança motivacional, né? A gente conseguir fazer essas transições, assim, de acordo com o que é compassivo, assim. Então, assim, até para a gente desenvolver compaixão, é importante se perguntar por quê? Por que que eu estou fazendo isso, né? Por exemplo, estou desenvolvendo compaixão porque eu acho que isso vai me tornar uma pessoa evoluída, melhor que as outras pessoas, digamos assim, né? Então eu estou na mentalidade competitiva, estou desenvolvendo compaixão, mas a Nick fala, a Nick Petrocchi, que foi minha professora de terapia focada na compaixão na Itália, ela diz uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Ela fala que aprender compaixão é como aprender uma língua nova, uma língua estrangeira. E quando você vai aprender uma língua que não é a sua, você começa a falar aquela língua primeiro na lógica da sua língua materna, da língua que você aprendeu primeiro, assim. Então, as primeiras frases é você tentando falar uma frase, por exemplo, você vai aprender inglês, aí você fala exatamente a frase como você falaria em português. Uhum. Não sai muito, não soa muito natural ali para a língua estrangeira. Com o tempo que a gente vai praticando, 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 treinando, interagindo, ativando, estimulando, aquilo fica tão fluido que a gente vai internalizando uma forma de falar aquela língua, né, que é muito mais próxima da lógica e do raciocínio daquela língua. Isso também acontece com a compaixão, né? Então, quando a gente diz assim, tá, não vou desenvolver compaixão porque isso é uma maneira de me relacionar com o meu sofrimento, com a vida, com as dificuldades que a vida vai me colocar e promover florescimento para mim, para as outras pessoas, né? Então, a terapia focada na compaixão fala muito isso, assim, não é só sobre a gente, o meu sofrimento, mas como que a gente constrói uma forma de viver com as outras pessoas em sociedade que também é interessante para os outros, assim, cria essas relações, essas conexões. E aí que tem o treino da mente compassiva, que é uma parte da terapia focada na compaixão. A gente vai fazendo meditações que estimulam as áreas do cérebro que estão ligadas à compaixão. A gente vai fazendo cartas para exercitar o raciocínio da compaixão. A gente vai vendo modelos, pessoas, né? Então, na terapia, na vida, pessoas que a gente admira. A gente vai, na terapia, né, fazendo o diálogo da cadeira, né? Então, essas partes de nós, né, vão conversando, a parte crítica, a parte compassiva. Então, a gente vai colocando essas partes para conversarem. A gente faz práticas com as nossas memórias, né? A gente faz compaixão na frente do espelho, que é uma prática clássica. A gente fala consigo mesmo na frente do espelho, muda o nosso diálogo interno, cuida do nosso corpo, muda a forma de respirar, de colocar a postura corporal, a expressão facial, o nosso tom de voz, enfim. Mil coisas que podem ser feitas para treinar e estimular a compaixão, né? Esse que consegue ajudar a gente a transitar entre essas mentalidades. Mas você perguntou mais alguma coisa que eu também acho que esqueci. Eu perguntei assim, né, como que a gente pode fazer no dia a dia, né, para sair mais dessa mentalidade de comparação e desenvolver mais a compaixão, assim, eu acho que você Ah, trouxe. maravilha. É assim, pro dia a dia a gente tentar deixar uma prática, né? Os nossos lembretes também, de fazer as práticas, manter uma leitura. É sempre bom ler algum material sobre compaixão, porque aquilo traz algum, né? Ou escutar o Psiquicast. Com Francisco, tem Né? 2 episódios já. Então ela pode escutar o Psiquicast, sempre tem conteúdo de compaixão aqui, tem a Angélica, que é maravilhosa, então Ah, sim. ela pode escutar o podcast. Incrível, Francisco. Francisco, assim, é, o que eu tô entendendo, assim, é que a compaixão, ela não tá numa mentalidade social, mas ela vai fluindo ali entre essas mentalidades, essas motivações, é isso? Isso, ela é o nosso guia, né? Ela nos orienta, né? Por exemplo,
a gente não fala que o cuidado é igual à compaixão, porque o cuidado está presente nos animais, mas a compaixão não. Tem um exemplo que eu gosto para falar disso, que é o seguinte: imagina um leão, tá? Tendo uma conversa com outro leão, falando o seguinte: olha, eu fiquei tão preocupado com os bebês zebras que eu comi, eu vi aquelas mães em luto, e eu decidi virar vegetariano. Ele não vai chegar com outro leão e vai falar isso, né? Por quê? Porque a compaixão, ela tem consciência, tem intencionalidade, tem competências cognitivas, né? Em que vão guiando a gente para raciocínios diferentes. Então, a gente não fala que o animal foi compassivo, o animal cuida um do outro, né? Então, tem animais, por exemplo, gatos, cachorros, eles cuidam da prole, mas eles não são compassivos, assim. Então, a compaixão, ela guia a gente, ela orienta. Qual que é a mentalidade que eu preciso desenvolver nessa situação que vai, de alguma forma, trazer bem-estar, que vai promover florescimento, que vai aliviar o sofrimento, que vai ajudar aqui. Essa capacidade de, para além de sentir a dor, pensar sobre esse sofrimento, é isso? Exato, exatamente, né? Aplicar esse raciocínio, essas competências que a gente ganhou também da evolução, né? Raciocinar, logicamente, pensar, sim, mas com a motivação de o que ajuda, né? Que realmente ajuda, o que não causa prejuízo, que não causa mais dano. Francisco, você me falou uma coisa, assim, nessa última pergunta, e que me lembrou, assim, isso eu vou te falar, você vê se faz sentido, assim, né? Quando você traz, assim, né, essas motivações, o porquê da compaixão, né? E eu lembro que eu estava lendo aquele livro da Christine Neff, e eu li o livro algumas vezes, assim, mas eu lembro que a primeira vez eu fiquei muito decepcionada, Francisco. E aí, depois eu fui ler ele de novo e eu identifiquei, eu acho assim que o motivo, né, assim, ela fala das fases da compaixão, né, que a gente se apaixona pela compaixão e aí depois meio que a gente tem uma quebra de expectativas e aí a gente consegue depois meio que fluir na compaixão, né? E eu acho que é por isso, assim, né? Qual é o motivo? Eu acho que quando eu fui ler o livro pela primeira vez, eu tava assim, não, vai aliviar todos os meus sofrimentos, meus problemas acabaram. Mari, é isso mesmo. Eu me lembro, o Chris Germer, que também ele criou o programa do MSC junto com a Christine Neff, assim. Esses estágios que é esforço, desilusão, aceitação radical, né? Eu me lembro muito de uma frase que ele falou e que Paul Gilbert concordaria 100%, assim, assinaria embaixo, que é o que muda nesses estágios é a motivação. Porque quando eu estou no estágio do esforço, estou usando a autocompaixão para fazer o sofrimento desaparecer, para ele ir embora, para ele sumir, né? Então, não quero entrar em contato com isso, não quero sentir, não quero ser humano, né? Digamos assim. Ou porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa evoluída, como eu sou uma pessoa compassiva. Ai, gente, vocês, réis mortais, né? Então, essa mentalidade competitiva, a motivação está desnorteada, né? Mas quando eu entendo que a compaixão ela não elimina o sofrimento, ela nos ajuda a lidar com ele, né? E a pensar em como estar com o sofrimento e viver assim de uma maneira que não cause tanto dano, que seja mais útil, menos prejudicial, a motivação muda. E é aí que eu consigo para aceitação radical. Né? Aí que eu consigo entender que quando eu pratico compaixão, quando eu termino de praticar, eu faço uma prática de autocompaixão ou compaixão, não é para imediatamente assim, não, agora eu tenho que estar me sentindo perfeito, ótimo, tchau sofrimento, tchau autocrítica, saia daqui. Não é assim, né? A gente continua do jeito que a gente é, sentindo emoções, sendo humano, sendo confuso, né? Então faz parte. E é legal isso de ver isso na própria prática da autocompaixão, assim, né? O quanto que a gente, dentro dessa prática, a gente também pode pensar em como a gente está transitando nessas mentalidades, né? Exatamente, Mari. Exatamente. Francisco, eu queria te agradecer, assim, por toda a sua disponibilidade, né? Por você
estamos aí no segundo episódio, eu quero mais episódios, né, com você. Eu adoro aprender com você, né? Tanto com você como professor, como uma pessoa, Francisco, assim, né? Então, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por você topar fazer parte de mais esse episódio, né? E de trazer todo o seu conhecimento, assim, para todo mundo, né? Que quer ver aqui o Psiquicast também, né? Então, muito obrigada mesmo. Ah, Maria, eu que agradeço, né? Lá na Colômbia, quando as pessoas vão falar de nada, elas falam assim, com muito gosto, mas com muito gosto, né? Então, assim, é com muito carinho que eu tô aqui e com muito carinho que eu vim pra cá e com muita gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada a todo mundo, gente. E até a Tchau, próxima. Obrigada. tchau, tchau.